Fala pessoal, aqui é o Fábio do canal Boson Ciências e neste vídeo continuamos o nosso estudo sobre a classificação da matéria. No vídeo passado a gente viu como classificar a matéria pela sua composição. Então a gente falou um pouquinho sobre substâncias simples, substâncias compostas, substâncias puras, misturas e assim por diante. E agora a gente vai prosseguir nesse estudo falando sobre os estados da matéria, que é um outro tipo de classificação, ou seja, a fase da matéria. Então a matéria pode ser classificada por estado físico também. Os três estados mais comuns da matéria que você deve conhecer são os estados sólido, líquido e gasoso. Ou seja, a matéria ela vai se apresentar num desses três estados dependendo da condição. No estado sólido, os átomos ou as moléculas estão sempre muito próximos uns dos outros e numa localização fixa. Eles podem até vibrar ou oscilar, e geralmente vibram e oscilam, mas não se movem dentro do material. Dessa forma, os sólidos eles vão ter sempre um volume fixo e uma forma definida, desde que a temperatura se mantenha constante. Então, exemplos de itens no estado sólido: uma barra de ferro em temperatura ambiente, sal de cozinha, um pedaço de vidro, uma joia como o rubi, são todos materiais que estão no estado sólido. A gente ainda pode classificar um pouquinho mais a matéria no estado sólido, dizendo que ela é cristalina ou amorfa. Isso tem a ver com a forma como os átomos e as moléculas estão arranjados dentro do material, estão dispostos dentro do material. Sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais aprofundadamente em um outro vídeo. Mas no geral o que a gente pode adiantar é que a matéria cristalina, o sólido cristalino, tem os seus átomos e moléculas arranjados, dispostos num padrão geométrico que vai se repetir em larga escala. Então, por exemplo, o sal, grãos de sal ou uma joia como a esmeralda são cristalinos. Já a matéria no estado sólido amorfa não tem repetição ordenada das partículas. Por exemplo, vidro e borracha são consideradas matérias no estado sólido amorfas. E a gente vai estudar essa classificação futuramente. Estado líquido. No estado líquido, os átomos ou moléculas também estão próximos uns dos outros, mas eles têm uma liberdade para se mover entre si. E a matéria vai ter um volume fixo ainda no estado líquido, porém agora ela vai assumir o formato do recipiente que a contém. Então, se você coloca, por exemplo, a água dentro de um copo, a água vai assumir o formato do copo, mas a água em si, a matéria d'água, fica toda junta, porque os átomos e moléculas estão muito próximos uns dos outros. Então, em temperatura ambiente, a gente vai ter como exemplos de matéria no estado líquido a água, acetona, mercúrio, gasolina e qualquer outro líquido que você conheça. E no estado gasoso, nós temos os átomos ou moléculas separados uns dos outros por grandes distâncias em nível atômico, evidentemente. E por conta disso são livres para se mover entre si. Aí o que acontece? Os gases, ou seja, matéria no estado gasoso, eles são compressíveis, eles não têm um volume fixo, eles vão assumir a forma do recipiente que os contém e também vão assumir o volume do recipiente. Então, a mesma quantidade de gás num recipiente menor, se for transferida para um recipiente maior, vai ocupar todo o recipiente, assumindo o volume desse recipiente todo. Então, exemplos de matéria em estado gasoso: o ar, que é uma mistura, elementos químicos como cloro e hidrogênio, gás carbônico, que é um composto, e assim por diante. Aqui você está vendo uma figurinha que representa uma fumaça. A fumaça, na verdade, é uma mistura de gases com partículas sólidas. Os gases, por exemplo, o ar, não são visíveis a olho nu, mas alguns gases são, como por exemplo o cloro, porque ele é um gás que tem cor, e a cor preta dessa fumaça é devido à fuligem e outras partículas em suspensão. Bom, vamos sumarizar nessa tabelinha as propriedades dos estados físicos. Então, no estado sólido, o movimento atômico molecular que existe é apenas a oscilação ou a vibração num ponto fixo. Já nos estados líquido e gasoso, os átomos ou moléculas são livres para se movimentarem entre si. Quando eu falo átomos ou moléculas, depende da substância. Algumas substâncias se apresentam na forma de átomos isolados e a grande maioria na forma de moléculas. Já o espaçamento entre os átomos e moléculas, nos sólidos e líquidos, estão sempre muito próximas e unidas. Já no estado gasoso, estão distantes entre si. A forma: estado sólido sempre definida, estado líquido indefinida, assim como no estado gasoso. Volume: definido para o sólido e para o líquido, e para o gasoso indefinido, ele vai ocupar todo o volume do recipiente. E com relação à compressibilidade, sólidos e líquidos são basicamente incompressíveis, mas os gases são altamente compressíveis, ou comprimíveis. Então, na prática, existe um contato entre os átomos e moléculas nos sólidos e líquidos, e não acontece isso nos gases.
A matéria ela pode mudar de fase, ou seja, ela pode mudar de estado físico, indo de sólido para líquido e gasoso e vice-versa, mediante trocas de energia, por exemplo, fornecimento de calor ou aumento ou diminuição de pressão. Então, quando você tem a matéria em estado sólido, ela pode ir para o estado líquido no processo de fusão. E o processo inverso, do estado líquido para o estado sólido, é a solidificação. Já a matéria no estado líquido pode ir para o estado gasoso no processo de evaporação. E o gás ele pode se liquefazer, indo de novo para o estado líquido. E também é possível ir do estado sólido direto para o gasoso e vice-versa. Do sólido para o gasoso a gente vai chamar de sublimação e do gasoso para o sólido de deposição. Algumas poucas substâncias passam por esses estados. O exemplo clássico é da própria fuligem, na qual o carbono vaporizado se deposita na superfície, por exemplo, de um pedaço de vidro, na forma de uma fuligem, aquele pó preto. Ou então, iodo. O próprio iodo, que ao ser aquecido se sublima, ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso. Em condições especiais ele pode passar para o estado líquido também, mas o comum é ir do sólido para o gasoso e depois do gasoso para o sólido no processo da deposição. E claro que essas mudanças de fase dependem de fatores específicos, como a temperatura e a pressão. Então, mudando a temperatura e mudando a pressão, você vai conseguir ou não atingir esses processos de mudança de fase. Vamos a um teste então. Estados físicos da matéria. Temos um probleminha para resolver. O gálio é um metal que se funde a temperatura de 29,76 graus Celsius. Num dia de verão, que pode ser um dia de primavera, como os que a gente está vivendo ultimamente, com os termômetros marcando 36 graus Celsius, uma seringa de 5 ml foi preenchida com gálio. Tapando-se o orifício de saída da seringa com o dedo e apertando o êmbolo, o que acontece? Então o que acontece se você fizer isso? Colocar esse gálio dentro de uma seringa e apertar o êmbolo dessa seringa. Então você pausa o vídeo agora, dê uma olhada nas alternativas e tente descobrir a resposta. Chegou a uma conclusão? Então vamos ver qual é a resposta correta. Nada. O metal líquido não é compressível. Então o que vai acontecer? Você vai apertar o êmbolo e ele não vai sair do lugar. Nada vai acontecer. O que tem de errado com as outras alternativas? Vamos lá. Alternativa A. O metal é comprimido até o volume de 3,5 ml, pois está liquefeito. Não vai ser porque o metal líquido não é compressível. Pelo menos não na pressão que a gente consegue aplicar com os dedos. Alternativa B. O metal não é comprimido, pois é um bloco sólido. No enunciado do problema fala que o gálio se funde a 29,76 graus e a temperatura ambiente agora é 36, então ele está no estado líquido. Então não tem nada a ver com o bloco sólido no caso. Alternativa C, nada, o bloco de gálio não é maleável. Não tem nada a ver ser maleável ou não nesse caso. E a alternativa E, o metal entra em combustão no ar por seu baixo ponto de fusão. Não tem nada a ver também. Apesar de que sim, existem metais que entram em combustão no ar e materiais que entram em combustão em contato com o ar ou com a água. São substâncias que entram em ignição em contato com o ar ou a água e são classificadas como pirofóricas. O exemplo mais clássico é o metal césio, que também se funde a um baixo ponto de fusão, 28,5 graus Celsius. E ele entra em ignição em contato com a água. Então, se você jogar um pedacinho de césio na água, ele começa a pegar fogo imediatamente. Tem vários vídeos aqui no YouTube mostrando isso, inclusive. Outros metais alcalinos têm o mesmo efeito, como por exemplo o sódio ou o potássio. O fósforo branco, que é uma forma alotrópica do fósforo, é uma forma desse elemento que queima espontaneamente em contato com o ar. Então ele entra em combustão em contato com o ar. E também você vai encontrar vídeos aqui no YouTube mostrando esse processo ocorrendo. Mas isso não acontece com o gálio. Como bônus, estado físico plasma. Nós vimos os 3 estados físicos fundamentais da matéria, mas a gente também pode considerar um 4º estado da matéria, que é o plasma. O plasma é um estado muito especial que ocorre apenas em condições extremas, por exemplo, no interior das estrelas. Ele é mais ou menos aparentado ao gasoso, só que ele tem muitas partículas carregadas eletricamente e sempre em temperatura muito elevada. Então ele é constituído por cargas elétricas, íons e elétrons, e ele responde a campos magnéticos e responde a campos elétricos, incluindo os que ele mesmo produz. O plasma tem muitas aplicações interessantes na indústria tecnológica. A gente vai ter um vídeo depois específico só para falar sobre o plasma. E dando uma palhinha, quando um gás é aquecido acima de uma determinada temperatura, ou ele é submetido a campos eletromagnéticos muito intensos,
ele fica ionizado, e a gente observa essa transição do estado gasoso para o estado de plasma. Bem, nós estudamos nesses dois vídeos a classificação da matéria de acordo com a sua composição e com o seu estado físico. E a gente agora sabe que a matéria ela pode sofrer mudanças, ela pode passar por diferentes tipos de alterações. Essas alterações podem ser, então, físicas ou químicas. As alterações físicas vão alterar o estado e a aparência da matéria, porém, sem afetar a sua composição. Por exemplo, ferver a água no fogão. Você simplesmente vai passar do estado líquido para o estado gasoso, mas ela continua sendo água, continua sendo H2O. Já uma alteração química altera a composição da matéria, com a recombinação dos átomos que constituem essa matéria, e você vai ter novas moléculas sendo formadas. Nenhum átomo é perdido, existe o princípio da conservação da matéria, que a gente também vai estudar, mas você vai ter novas substâncias formadas. Por exemplo, o gás que você usa para ferver a água no fogão, ele é queimado, entra em combustão, em contato com o oxigênio do ar e forma substâncias diferentes. Então você tem butano e propano, por exemplo, ou gás metano sendo queimado e formando gás carbônico e vapor de água. Então aí você teve uma alteração química, você não tem mais aqueles mesmos gases depois da alteração. Então, em resumo, a matéria possui massa e ocupa volume, toda a matéria é composta por átomos e moléculas, os três estados físicos principais são sólido, líquido e gasoso. A matéria pode mudar de fase, mudar de estado físico, por conta de alterações em sua temperatura ou pressão, e existe um quarto estado da matéria conhecido como estado de plasma. E o plasma a gente vai estudar em um vídeo mais apropriado. Aqui minha bibliografia utilizada, que eu recomendo para vocês, e também recomendo o livro Princípios de Química, questionando a vida moderna e o meio ambiente, 7ª edição do Atkins, Jones e Leverman. E vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link onde você vai poder adquirir a preço promocional esse livro na Amazon Brasil. E adquirindo esse livro por esse link você ajuda o canal Boson Ciências. É um livro muito bom, eu também tenho esse livro aqui na minha biblioteca, é bastante completo e excelente para quem está iniciando seus estudos de Química. E está em português, o que ajuda bastante nos estudos. Tranquilo, gente? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal Boson Ciências se você não for inscrito ainda. E se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. Obrigado e até a próxima!